Amém. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse tão grande privilégio de estar na tua presença, de poder adorar ao Senhor e nesse instante pedirmos que mais uma vez o teu Santo Espírito nos ensine. E embora a voz seja humana, que o ensino possa vir de fato do céu e produza em nossas vidas a transformação da qual nós tanto necessitamos. É o que nós pedimos, crendo no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. A internet, ela trouxe muitos benefícios, mas ela também tem os seus desafios, né? Eu tinha muita resistência a igrejas com transmissão, tinha muitas. Até que um dia participei de uma reunião e foi falado ali que há muita coisa ruim na internet, muita coisa ruim mesmo, né? Há muito noticiário ruim, há muita gente produzindo conteúdo que não contribui em nada com o crescimento do ser humano, só o faz degradar. E esses conteúdos são conteúdos de tudo quanto é qualidade. Tem de alta produção, mas tem de baixa produção também. E aí foi no dia seguinte, às vezes você fica preocupado, mas a gente não tem um cenário bonito, mas a gente não tem uma câmera de uma qualidade boa, mas a gente não tem um som que as pessoas possam ouvir bem. E aí, o camarada me ganhou nesse argumento. Se Cristo tivesse que morrer por uma pessoa, nós acreditamos e pregamos que ele morreria por quantas pessoas? Por uma pessoa. Ele disse, então, se a sua transmissão alcançar uma pessoa, então você deveria fazer o esforço de transmitir para alcançar, ainda que fosse o quê? Uma pessoa. Né? Mas a vaidade do coração, nós não queremos nos expor de maneira, assim, precária, né? Nós queremos nos colocar da melhor maneira que for possível. E quando a gente prega, transmitindo, nós temos um outro desafio. Que quando você não tem a transmissão e você fala algo que não deveria ter dito, bem, não foi transmitido, ficou ali com aqueles que ouviram ao vivo, né? Mas quando você transmite, nossa vida. E eu não sei o que tem a internet. Você fala uma coisa que presta, sua mãe vê, seu amigo vê, e algum desavisado vê. Mas quando você fala um negócio errado, eu não vou fazer o comercial, né? Eu também não sou contra eles, mas tem uma página na internet que é de irmãos nossos, que eles transmitem falhas de transmissão, né? Coisas que acontecem. E eu já tive alguns amigos que caíram nessa página, e eles ficam isso, rapaz, eu vivo pregando em transmissão, nada viraliza. Mas foi falar um negócio que não devia dizer, não, o negócio se espalha assim. Né? Então, mas eu tenho razões para crer que se Jesus estivesse nos nossos dias, os apóstolos estivessem nos nossos dias, eles fariam uso das mídias sociais. Eles fariam uso das redes sociais. Nós estamos convencidos de que nós temos que estar aonde as pessoas estão. Infelizmente, as pessoas estão aqui. Elas estão aqui. É aqui, elas estão com o celular na mão o tempo todo, estão nas redes sociais o tempo todo, nas inúmeras plataformas que tem. Não vou nem ficar fazendo comercial, porque todo mundo já sabe quais são. Então, as pessoas estão aqui. Então, nós precisamos alcançar as pessoas. Então, louvado seja Deus pelos esforços de vocês aqui nesse sentido, tá bom? Não se desanimem em virtude do aparente não resultado, né? Porque o ser humano, ele gosta de número, né? De número. O ser humano gosta de número, né?
mas o Senhor tem trabalhado com todos aqueles que se dispõem a ser usados por Ele, seja na frente das câmeras, seja atrás das câmeras, né? A gente agradece o Tiago a disponibilidade hoje de ficar no som, mas a gente vê que faz uma diferençazinha quando não está quem está habituado a estar, não é? Então, assim, o Luquinhas fica sempre ali no cantinho dele. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas né, ali no som, pouca coisa, né? Só faltar que você dá conta de que não é tão pouco assim, né? Todo serviço na casa de Deus, ele se faz extremamente necessário. Eu trago notícias também do acampamento, viu? Pela graça de Deus, eles estão bem, estão lá, estão animados, né? Chegaram cansados, com sono, mas tiveram que dormir mais tarde do que esperavam, com toda certeza, porque ainda tiveram que montar acampamento e tudo mais, mas eles vão bem, graças a Deus. Irmãos, da última vez que eu estive aqui, eu li o menor livro da Bíblia. O ser humano é muito engraçado. Tem muita gente que não lê a Bíblia porque diz que tem livros grandes demais, né? Isaías 66, Jeremias 52, então assim, Salmo 150, o Salmo 119 com 175 versos. Então assim, tem muita gente que não lê a Bíblia porque diz que é grande demais. Só que tem outros que não leem porque algumas partes são muito pequenas. E a segunda carta de João é essa situação, uma carta de 13 versos, é o menor livro da Bíblia. Veja só, eu não sei como você é lembrado pelas pessoas, eu não sei se você se preocupa em como as pessoas vão lembrar de você, quando as pessoas pensam em você, o que é que vem à memória delas. Tem gente que se preocupa com isso. E um dia eu estava numa reunião, e a gente estava para escolher algumas funções, e saiu um nome, foi indicado um nome que ninguém estava se lembrando quem era a pessoa, e quem havia indicado, por alguma razão, achou por bem, assim, não se manifestar para dar mais esclarecimento acerca de quem é essa pessoa, né? Porque tem alguns nomes que se não vem com nome e sobrenome, ou se não vem com um apelido, fica difícil da gente identificar quem que é a pessoa. Até que alguém diz assim, é aquele que a sobrancelha ficava tremendo. E aquilo me marcou, eu disse, meu Deus. Quando as pessoas pensam no reinão, o que é que vem na cabeça delas, né? Do que elas lembram? Há pastores que eles têm marcas muito fortes em seu ministério. Há pastores que são conhecidos como construtores de igreja. Onde eles passam, meu amigo, o distrito vira um canteiro de obra. Eles derrubam, eles levantam recurso. É algo extremamente necessário. Há outros que são conhecidos por movimentar a juventude. Nossa, que pastor passou, mas foi uma festa, foi uma febre, a juventude era animada. Tem outros pastores que já são reconhecidos como verdadeiros evangelistas. A igreja quase que não conhece, porque ele só vive em praça, em garagem, em lugares que não tem presença da igreja. Os pastores têm suas marcas. Eu me sinto movido pelo Senhor a não ser lembrado por grandes administrações, por grandes pregações, por grandes movimentos. Há muitos anos eu tenho insistido com as pessoas apenas em um aspecto. Leia mais da Bíblia do que você tem lido. Leia mais da Bíblia do que você tem lido. Eu estou convencido de que para a igreja viver o Pentecoste que ela tanto anseia, esse Pentecoste ocorrerá porque ela vem à palavra de Deus. Porque ela estuda a palavra de Deus. Mas, pastor, todo mundo não fala isso? Todo mundo fala. Mas todo mundo fala e fica preso nos mesmos versos conhecidos. Todo mundo fala, mas fica preso nos mesmos capítulos conhecidos. Então eu tenho insistido com as pessoas, leia mais da Bíblia do que você tem lido. Aí as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor, mas você pensa que minha vida é fácil com a sua?
A minha vida é uma agitação sem tamanho, é uma correria sem precedência. Eu já chego em casa morto. É pegar a Bíblia e fechar os olhos. Você já ouviu gente falando assim? Tudo bem, eu admito, minha vida é uma vida boa. Ser pastor não é uma coisa ruim, ao menos não para mim. É muito, não é pouco bom não, é muito bom mesmo ser pastor. Mas quando eu escuto alguém se queixar de que não ler mais da Bíblia porque lhe falta tempo, eu fico pensando assim, mas a cada semana você tem um sábado. Ao menos no sábado você ler mais da Bíblia do que você lê durante a semana? Porque eu entendo a correria durante a semana, mas e no sábado? No sábado, teoricamente, você deveria o quê? Andar. Você não deveria correr, né? No sábado, você deveria andar e não correr. Então, assim, você deveria... Mas aí alguém diz assim, pastor, mas eu estou muito envolvido, é reunião, olha o nosso distrito, neste final de semana. Nós temos acampamento, nós temos gente indo distribuir livro em outra cidade, nós temos casamento, nós temos reunião administrativa. Então, assim, tem movimento. O camarada está na liderança, ele diz, pastor, é reunião no sábado, é estudo bíblico. Ok, sábado corrido também, mas e no feriado? E o feriado? E nós temos, às vezes, feriados, não é? Nós temos férias. Nós temos férias. Esse irmão que chega para mim e diz, pastor, eu queria ler mais. Mas é ler e dormir. Eu dou um sorriso para ele, eu digo, irmão, então experimenta as férias. Experimenta as férias. Quando você tirar 15 dias de férias, 10 dias de férias, o que acontece é que quando nós temos qualquer tempo a mais para estarmos com Deus, nós escolhemos o quê? Fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Eu vou arrumar o telhado, eu vou pintar a casa, eu vou arrumar esse banco, eu vou viajar, eu vou... Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. E aí, assistir jogo da Copa, isso aí. Tem gente que é o seguinte, acha que a Bíblia só pode ser lida de Gênesis a Apocalipse. Só pode ser lida de Gênesis a Apocalipse. E você não precisa ler a Bíblia nessa ordem. Você pode ler a Bíblia do menor para o maior. Olha lá no índice, qual que é o menor livro da Bíblia? Tem lá onde o livro está e a quantidade de capítulos que tem. Vai lendo do menor para o maior. Quando você lê o menor, você vai lá e risca no índice mesmo. Li esse. E vai avançando à medida que os livros... Nós temos livros muito grandes na Bíblia, mas nós temos também livros muito pequenos. E numa sentada você lê Jonas, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Gente, isso é uma leitura de minutos. De minutos. Pastor, mas eu não sei ler. A Bíblia diz, feliz é aquele que lê e aquele que ouve. Que ouve. Quantas pessoas não gastam horas e horas ouvindo noticiário, ouvindo música, ouvindo tanta coisa. Você vê aí as pessoas com fone para cima e para baixo. Eles vão trabalhar com fone, eles vão caminhar com fone. Coloca o áudio da Bíblia ali e escuta. Você tem dificuldade para ler? Escuta. A impressão que eu tenho às vezes é que a nossa profissão de fé, ela não tem nada a ver com o que de fato nós desejamos. Com o que de fato nós decidimos. Porque a gente fala que anseia o céu, mas estar em comunhão com Deus é estar se aprofundando em sua palavra. É buscar conhecer cada vez mais da sua palavra. Eu tenho ouvido com uma frequência cada vez maior de pessoas que dizem assim, eu já li muito. Quase que eu já não tenho mais novidade na Bíblia. E aí eu fico assim, nossa. Eu digo, meu Deus. Recentemente, conversando com o autor da lição da escola sabatina desse trimestre, ele me contava que faleceu um amigo dele que tinha lido a Bíblia 135 vezes. 135 vezes. Você sabe o que é isso?
Você lê a Bíblia de capa a capa 135 vezes. Eu já conheci 3 irmãos que escreveram a Bíblia mais de 2 vezes. Vale a nota de rodapé que os que eu conheci até aqui estavam aposentados. Eles compravam cadernos e eles escreviam, entendeu? Assim, escreviam. Aí, um avô em especial, ele tinha feito 2 ou 3 vezes e aí deu para um neto os cadernos todos. Então, assim, eu quero que você entenda que nós precisamos ter mais fome de Deus do que nós apenas dizemos ter, que apenas cantamos ter. Então, a gente vai encontrando ao longo da vida pessoas que, de fato, querem ter mais de Deus. E quanto mais tem, maior é a necessidade de ter. Aí eu me deparo com um indivíduo e diz, quase que eu não encontro novidade mais na Bíblia. Né? Assim, conhece bem pra caramba. Bem pra caramba. Quando eu penso no seminário, que nós temos professores para partes da Bíblia, nós não temos um professor que senta aqui e ele vai lá e explica ponta a ponta. Não. São para mais de 20 professores e assim, cada um fica com 5, 4, com um livro, e ali sim ele destrincha bem, aprofunda bem. Vale a pena você pegar e fazer essa leitura da Bíblia. E não esperar pelo fim de ano. Não espere pelo fim de ano. Pessoal, tem uma... Eu não sei se é tradição, eu não sei se é uma crença, eu não sei o que é que tem. Ele escuta um convite desse e diz, realmente, eu tenho que tomar vergonha, eu preciso ler mais da Bíblia. Nessa virada de ano, nós estamos em julho ainda. Para alguns, já estamos em julho, mas assim, para o final do ano, falta muito ainda. Então, assim, decida hoje ler mais da Bíblia. Então, comece esse plano de leitura hoje. Vou ver qual que é o menor. Se você já me ouviu na última vez que eu estive aqui, você já leu um. Porque a gente leu 2 João naquela ocasião. E hoje nós vamos ler outro. Então já são 2 a menos. Vai sobrar 64 para quem não leu a Bíblia toda ainda, ao menos uma vez. Eu quero que você abra a sua Bíblia na 3ª carta de João. 3ª carta de João. E o meu tema para a nossa reflexão de hoje é: quem é você nesta carta? Então veja só. Eu sempre tive duas preocupações desde que comecei a pregar. 2. Primeira, de ensinar um negócio errado. Eu sempre tremi e eu ainda fico nervoso ao pregar, quase que sempre. Preocupado de que se o que eu estou ensinando é de fato o que Deus deseja comunicar ao seu povo. Porque, deixa eu contar um negócio, há muitos que gostariam de estar aqui e não estão. Não estão porque não se veem capazes. Outros não estão justamente porque têm esse receio de vir e ensinar errado. Veja, isso tudo pode ser resolvido. A Bíblia diz que não há dom que querendo, pedindo, buscando o Senhor, não nos capacite. Agora, é claro, a algumas pessoas vai ser mais fácil, a outras vai ser mais difícil, mas eu sempre tive essa preocupação. Meu Deus, eu estou dizendo que de fato deve ser dito, eu estou entendendo como de fato o Senhor gostaria que nós entendêssemos. Então, embora alguns admirem muito o púlpito, eu devo alertar a outros de que não há na terra um lugar mais perigoso para nós estarmos do que no púlpito. Porque quando você se levanta em nome de Deus. E quando você fala em nome de Deus. Você já deve ter pedido para alguém fazer alguma coisa no seu nome e o negócio não saiu exatamente como você esperava. Como é que você ficou naquela ocasião? E ainda tem gente que diz assim, não, mas fulano disse para fazer assim. Então assim, cobra ainda mais a responsabilidade sobre você.
Então nós temos que cuidar muito quando nós nos levantamos. E assim, buscando, Deus quer nos usar. Não há aquele que, desejando ser verdadeiramente usado por Deus, o Senhor não o use. Nós vimos isso na lição dessa semana. O Senhor não leva em consideração capacidade, o Senhor não leva em consideração posição social, o Senhor não leva... O que Deus leva em consideração é a disposição do indivíduo de ser usado. Muito bem. Minha segunda preocupação era, eu falo, mas as pessoas ficam com o quê? Porque às vezes a gente fala muito e quando as pessoas vão embora, elas até se esforçam. Mas o que foi dito mesmo? Então, eu sempre tive essas duas preocupações. Não ensinar errado e também não deixar assim as pessoas sem nada. Então, veja só, quando você lê a Bíblia, é muito importante que ao término da leitura você possa se perguntar: o que eu tenho a ver com isso aqui? O que esse texto tem a dizer para mim? Preste muita atenção. Há fases na nossa vida. E há momentos em que nós estamos muito bem. Mas há outros momentos que nós estamos em declínio assim, alucinante. Então, por mais que você conheça a terceira carta de João, pode ser que quando você a leu a última vez, você estava em uma condição desfavorável. E hoje você está em uma condição melhor. Louvado seja Deus por isso. Então você tem motivo para se alegrar, porque o Espírito Santo há de te lembrar: olha, você não esteve assim, você já teve uma condição mais desafiadora. Ou você pode ler e dizer: poxa vida, eu estou longe desse ideal. O que é o pior de estar longe do ideal? É você lutar contra o ideal. Lutar contra o ideal. Esse é um grande problema. A carta de João, na sua segunda carta, ele dirigiu ela à igreja. A terceira carta não é dirigida à igreja. A terceira carta é dirigida a uma pessoa. No verso 1, nós lemos assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que estejam com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Verso 13. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Bem, se você não tinha lido nenhum livro da Bíblia essa semana,
Você pode terminar a semana em paz com Deus, que você leu pelo menos um livro da Bíblia. Olha aí. Ah. Irmãos, é muito diferente quando você senta e você lê uma porção maior das Escrituras. É muito diferente quando você senta e não fica apenas com um verso das Escrituras. Nós podemos fazer isso, podemos. Mas o que tem me preocupado é que parece que ultimamente, há alguns anos, nós só temos feito isso. Veja, algumas coisas a considerar sobre a carta. Eu não vou esgotar a carta hoje. Não dá. Muito pode ser dito, por menor que seja o livro da Bíblia. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas palavras. Veja, no verso 2, João fala assim, amado. Perdão, no verso 1 ele já diz, o presbítero ao amado Gaio. No verso 2, amado peço. No verso 5, amado você. No verso 11, amado. Amor. Amor. Quem era João? João era o irmão da contenda. João era o irmão da braveza. Ontem lá com os desbravadores, eles me falavam de uma líder aqui da nossa geografia, em que só em ouvir o nome os meninos já tremiam na base, né? E tem gente que é assim. Tem gente que você evita até de olhar, porque olhando você treme. Tá? João era bravo, João era confusão, João era pavio culto. E agora nós temos um João completamente diferente. Amor para lá, amor para cá. Deixa eu convidar você a voltar aqui, só para você se relembrar que na segunda carta, diz assim, ó, verso 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então você veja, mesmo aqui, é como se João começasse a carta sempre da mesma maneira, enaltecendo dois aspectos, amor e verdade. Amor e verdade. Então, se nós, como povo de Deus, precisamos ser reconhecidos por aqueles que estão à nossa volta, não é pelo fato de crermos em Ellen White. E entristece. Entristece. Porque muitos, ao ouvir o nome da igreja adventista, o que ele pensa é, os que creem em Ellen White. É os que não comem carne de porco. É o povo que não trabalha no sábado. Não faz nada. Que não faz nada no sábado. Né? Veja, nós deveríamos ser conhecidos como um povo que é amável. Amável. Aquele povo que ama a verdade. Você sabe a igreja adventista? Eu sei. Ali é crente. Ali com eles é sim, sim, não. Eles amam a verdade. Eles vivem em conformidade da fé que pregam. João, ele tem um compromisso com o amor, com a verdade. E aí, nós nos deparamos com Gaio. E João fica feliz, porque Gaio é alguém que vive em conformidade da fé. Nós estamos aqui nesse ponto alugado, nesse momento, e o sonho de toda a igreja alugada é ter sua sede própria. Né? Mas verdade seja dita que a igreja começou nas casas, e é nas casas que ela vai terminar. Isso não é um convite, nenhuma fala de que nós não deveríamos construir igreja, que não deveríamos ter nossa sede própria. Não é nada disso. Mas é porque alguns irmãos, eles pautam a fé deles ao lugar da congregação. E o que é pior? Eles inibem o avanço do evangelho, a estrutura física que eles têm. Eu já ouvi muito isso. Pastor, as pessoas não vêm aqui porque o lugar é pequeno. Pastor, as pessoas não vêm aqui porque nós não temos banco acolchoado. Pastor, as pessoas não vêm aqui porque nós não temos ar-condicionado.
Então, assim, o que nós precisamos para que as pessoas estejam entre nós é o nosso compromisso com a fé que nós defendemos. Você ama a verdade, você vive a verdade, o céu se alegra com quem vive uma vida condizente com a fé que professa. E é que você professa. É isso que o céu espera que você viva. Eu falei porque esteve presente na primeira carta e na segunda carta e na terceira também se faz. Irmãos, eu sei que muitos têm saudade do passado. Muita gente tem saudade do passado. Ontem, enquanto eu cortava umas madeiras lá com a liderança para adiantar o serviço dos meninos, a gente entrou no assunto de desenhos animados e a turma que estava comigo era 30 a mais, né? E aí a gente estava fazendo uma comparação entre os desenhos que nossos filhos têm para assistir e os desenhos que nós assistimos. É natural que você ache que o que você viveu é melhor do que tem para ser vivido. Natural. O fato é que o mundo não é hoje o que foi no passado. Não é. As pessoas não vivem hoje como viveram no passado. Mas quando eu me deparo com algumas situações da igreja, alguns irmãos, alguns me dão a ideia de que eles não entenderam de que a essência do ser humano não muda. E a igreja não é hoje tão diferente do que ela foi nos seus primórdios. Nós estamos estudando a igreja de Coríntio, eu não vou entrar nesse pormenor, porque a terceira carta de João já nos traz uma história assim, que é de arrepiar mesmo quem é careca. Verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, algumas versões têm assim, que gosta de ser o mais importante. Outras versões diz que quer ter a supremacia, não nos dá acolhida. Olha, o fato de haver um líder que acha que Deus só fala com ele, que Deus só usa ele, que ele é que tem a compreensão do que é a verdade, já é um problema. Já é um problema. Porque Deus, ao longo da história, ele tem mantido um povo. É assim que tem sido ao longo da história. Elias sofreu dessa síndrome, você conhece bem, e ele, Senhor, mas eu estou sozinho. E Deus disse, não, meu filho, calma, você está bem, você está caminhando no caminho, mas você não está sozinho, não. Tem mais 7.000 aí, tá? Tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus sempre trabalha com o seu povo. Com o seu povo. Mas havia esse líder com essa mentalidade que já é ruim. Mas, irmãos, veja, a condição dele era tão difícil que quem não concordava com ele, a postura dele era fazer o quê? Expulsar o indivíduo da igreja. Irmãos, nós estamos ainda. Não passou 100 anos da igreja primitiva, não. Tem apóstolo vivo ainda. E veja só, ele não estava arrumando inimizade, ele não estava discordando apenas da liderança local ali junto com ele. Não. João diz mais. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós. Palavras o quê? Caluniosas. Olha, no dia 20 de novembro, na meditação de 2005, Filhos e Filhas de Deus, é dito assim, ó. Não temos o privilégio de medir as ações dos outros, ou de criticar-lhes as faltas. Deus não nos fez portadores dos pecados dos outros. É com nós mesmos que temos de ver.
quanto mais completa a obra do arrependimento e da reforma em nossa própria vida, tanto menos veremos o que criticar nos outros. Nós tivemos problema com a liderança na segunda carta de João, nós temos problema com a liderança na terceira carta de João, nós temos problema com a liderança em Coríntios. Desde que a igreja existe, que nós temos problemas, e não são problemas pequenos. Nós temos sérios problemas, grandes problemas. Contudo, todavia, entretanto, essa é uma das poucas partes da Bíblia em que os salvos superam os perdidos. Porque, na maioria dos casos, os perdidos superam os salvos. No verso 12, João diz assim: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Irmãos, veja, a gente tem que sempre ter claro, ou o mais claro que nós pudermos ter, por que os escritores bíblicos usaram as palavras que usaram. E quando João fala em amor, ele não está pensando em Hollywood. Ele não está pensando em filme, ele não está pensando em novela, ele não está pensando em Dia dos Namorados. Quando João fala em amor, João tem a cruz em mente. Quando João fala em amor, ele tem Deus em mente. Esse é o referencial para João. Quando João fala em verdade, João não está pensando em um conceito filosófico, onde cada um tem a sua verdade. Você já ouviu isso por aí? Não, mas isso é verdade para você, não é verdade para mim. Minha gente, se nós embarcarmos nisso, de que cada um tem a sua verdade, nós vamos terminar como? Quando João fala em verdade, ele tem uma pessoa em mente. E a pessoa que ele tem em mente é a pessoa de Cristo Jesus. Me impacta, me arrepia quando eu leio que, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Até quem? Olha, eu fico arrepiado. Até Cristo dá bom testemunho de Demétrio. Gaio, não imita o que é mal. Então, Gaio parecia ser um jovem na fé, alguém que havia abraçado há pouco, e João dá a ele dois exemplos. Você tem Diótrefes e você tem Demétrio. Você tem Diótrefes, que ama o poder, que ama ser o maior, e diante dos homens ele pode até estar sendo muita coisa, mas o céu parece que não o receberá. Irmãos, nós temos que cuidar. Enganoso é o coração dos seres humanos. Enganoso é o coração dos seres humanos. Quando eu vejo Daniel orando pelo pecado do povo, sem se excluir da condição do povo, quando eu vejo Neemias orando pela condição do povo, sem se excluir da condição do povo, eu aprendo. E eu preciso buscar a justiça de Deus para mim e a misericórdia para o meu irmão. Porque a nenhum de nós o Senhor nos colocou como em condição de julgar o motivo pelo qual faz o que faz. Mas nós deveríamos sim, sem sombra de dúvida, orar por todo o desacordo que nós entendemos existir na vida do nosso irmão. E quando possível, e cheio do Espírito, viu? Com amor e verdade, buscar lidar com o nosso semelhante. Nós devemos, sim, alertá-lo, conversá-lo, mas assim, é com amabilidade. É com compreensão de que ele está incorrendo nesse erro, mas eu também tenho os meus erros, dos quais os olhos humanos podem não estar vendo, ou pior, veem, mas não têm o mesmo espírito que alguns de nós têm, de buscar ao Senhor para ser uma bênção na vida do outro. E alguns se escondem e dizem assim, não, Deus vai cuidar dele.
E Deus cuida. Mas e se Deus quiser usar você para cuidar dele? Mas para que Deus use você, você vai ter que estar mais perto de quem? Você vai ter que estar mais perto de quem? De Deus. E o indivíduo quer estar mais perto de Deus? Não, ele não quer, porque ao estar mais perto de Deus, antes de corrigir o outro, você vai ter que buscar o quê? Correção de si. De si. João dá a Gaio 2 exemplos, Demétrio e Diótrefes. Irmãos, a gente fala muito de Jó, e tem que falar mesmo. Deus viu a Jó. A gente fala de Noé, e tem que falar mesmo, porque Deus viu Noé. Ele ia acabar com tudo quando ele olhou de novo e disse, não, tem Noé aqui. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre viu homens e mulheres. Nesta manhã, o Senhor deseja olhar a nós e dar bom testemunho de nós também. E é possível, porque esses homens e mulheres não eram semideuses. Eles eram homens e mulheres como eu e você. Você vê que a igreja era igualzinha. Briga, confusão, problema de tudo quanto é natureza que a gente encontra no mesmo dia de hoje. Às vezes parece que a Bíblia foi escrita ontem. Ontem! Mas o povo de Deus é um povo que anda de mãos dadas. Porque Cristo poderia ter pedido para a gente ser rico. Cristo poderia ter pedido para a gente ser saudável. Cristo poderia ter pedido para a gente ser os mais inteligentes da terra. Mas ao orar por nós, ele disse, Pai, faça com que eles sejam um. Um, como nós somos um. Olha, eu fico arrepiado. Só é possível haver unidade na igreja de Deus se houver amor de uns para com os outros. E nós só podemos amar uns aos outros se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã você tem que dizer, Deus, quem que eu sou nesse atual momento da vida? Eu estou mais inclinado a Gaio, alguém que está começando, alguém que está meio misturado nos exemplos existentes no meio da igreja. Deus, quem eu sou? Eu sou Diótrefes, eu sou alguém que ama o poder, que ama a supremacia, que se vê acima dos meus irmãos. Deus, quem eu sou? Eu sou Demétrio, eu sou aquele que tenho caminhado e olhado para Jesus. Eu sou aquele que tenho andado e tenho buscado ser uma bênção a quem ama e anseia pela tua vinda. Você tem que saber quem que você é nesse exato momento da sua vida. E eu espero que você e eu possamos nos assemelhar, não a Gaio, estava começando, carecendo de instrução, mas que sejamos como Demétrio. Porque o que homens e mulheres fizeram, homens e mulheres podem fazer. E se você deseja ser um Demétrio em século XXI, eu quero te convidar a ficar de pé e cantar comigo o hino de número 236 do nosso cenário, Transbordando em Amor. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Senhor, compreendo que é preciso
semelhante, muito mais, transbordando em amor. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por isso, porque tu nos amaste antes mesmo que nós viéssemos à existência. E continuaste nos amando a despeito da nossa rebelião. Mas, ó Deus, não permita que nós vivamos em condição de rebeldia. Ó Deus, envia a plenitude de teu Santo Espírito sobre nós, a fim de que nós possamos ter as vitórias que ainda nós não obtivemos. A fim, ó Deus, de que nós possamos seguir avançando cada vez mais para frente e para o alto, cada dia mais semelhante ao nosso Salvador. Ó Deus, se há entre nós algum gaio da maturidade a esse filho teu, ó Deus, ajude-o a crescer na fé e a, ó Deus, enxergar os exemplos que podem e devem ser replicados. Se há, ó Deus, algum diótrefe entre nós, a tua palavra não nos diz qual foi o desfecho do encontro do teu apóstolo com ele, mas nós pedimos por transformação, por salvação. Retira toda e qualquer vaidade de nosso coração, ó Deus. Remove de nós qualquer vestígio de orgulho e nos faça tão humildes quanto o nosso Salvador. Ó Deus, que haja Demétrios entre nós. Que possa haver pessoas, ó Deus, sensíveis à intervenção do teu Santo Espírito, para falar o que convém no momento oportuno. Para que ao falarem, ó Deus, a atmosfera celestial possa circundar o lugar e aquele, ó Deus, que os ouvir possa seguir as orientações pelas quais o Senhor tem conduzido os seus servos e servas. Ó Deus, eu te peço, pela unidade do teu povo, que o Senhor seja com a liderança da tua igreja, para que eles possam, ó Deus, ser sensíveis à tua intervenção. Mas eu te peço também, ó Deus, por aqueles que têm se levantado apenas para criticar a tua igreja, que têm se levantado apenas, ó Deus, para se unir aos esforços de Satanás, apontando os erros dos seus irmãos. Repreende, ó Deus, tal condição no meio do teu povo. Mas antes possamos unir os nossos esforços e os talentos que o Senhor tem nos confiado para fazer a tua obra avançar, mais pessoas te conhecer e tomar uma decisão favorável ao teu lado. É o que nós te pedimos, crendo no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém.